Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos a mais um estudo pautado na Palavra de Deus. Vamos fazer uma oração? Pai querido, nós suplicamos a Ti a Tua bênção para tudo aquilo que vamos falar, explanar através desse estudo. Que Teu Espírito Santo possa nos conduzir em triunfo, nos dando entendimento para aplicação na nossa vida. E livra-nos de qualquer seta inflamada do inimigo. Tudo aquilo que não vem de Ti. Nós oramos e clamamos a Ti, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos, que Deus nos abençoe. Hoje o nosso tema é deserto. Deserto. Eu vou dar uma explicação rapidamente sobre o que é deserto e vamos entrar nos textos que nós precisamos ler da Palavra de Deus, explanando o estudo. Amém? Então, deserto. Deserto é um lugar árido, devastado, desolado, composto de areia e de pedras, com total escassez de água e de vegetação, com intenso calor durante o dia e muito frio durante a noite. Etimologicamente, a palavra deserto vem do latim desertum, que significa lugar onde pessoas não habitam, porque é desprovido de tudo para sobreviver. É um lugar vazio, ermo, em regiões áridas. O deserto é um lugar geográfico que está localizado em diferentes pontos do nosso planeta Terra, localizado nos 5 continentes, não é? E é de baixa umidade relativa ao ar e sua vegetação é esparsa ou totalmente ausente, não é? É bem distante e totalmente ausente. Grande parte dos maiores desertos do mundo estão localizados na África e na Ásia. Existem 33 desertos do nosso planeta, e sendo que 15 deles são os maiores. Eu não vou mencionar o nome desses desses desertos, porque esse não é o nosso objetivo, né? Como falamos, deserto é um lugar geográfico, vazio, ermo e totalmente desolado. E eu quero falar sobre algumas coisas que nós precisamos ter o entendimento sobre deserto no sentido geográfico e deserto na nossa vida. Eu vou falar sobre quando estamos num deserto, passando por um deserto, quando nós somos um deserto, que tipos de desertos existem, por que o deserto existe, para que o deserto existe, como conseguimos sobreviver no deserto, como conseguimos vencer no deserto e o deserto, como entramos no deserto e por quê, e como conseguimos sair do deserto. Nós ouvimos constantemente essa frase. Estamos sempre ouvindo isso. Estou passando por um deserto. Estou me sentindo vazio, como um deserto. Sem ter aonde, a quem e a que recorrer. Estou só. Me sinto só, sem nada, sem ninguém, como que num deserto. Tudo na nossa vida tem uma razão, tem um motivo e tem um porquê, inclusive o deserto que nós passamos. E, na verdade, tudo depende de cada um de nós. Depende de nós, depende de mim, depende de você. De nossas deduções, interpretações, preferências, escolhas, desejo, decisões. Cada um de nós escolhe e decide por aquilo que quer, que prefere, que satisfaz, que alegra, que realiza, que preenche. Lá no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, fala assim: há caminhos que ao homem parecem bons, mas o seu final é um final de morte, não é? Então, o homem ele escolhe o seu caminho. E às vezes ele é iludido por aquilo que ele vê. E aquilo pode terminar em morte ou numa desgraça. Então há caminhos que ao homem parecem bons, mas afinal, quando chega lá na frente, são caminhos de morte que vão trazer grandes prejuízos na nossa vida. E nós vamos ver então alguns tipos de deserto. De deserto. Nós vamos começar no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Foi quando o povo de Deus havia saído do Egito, estava sendo conduzido por Moisés, estava passando pelo deserto a caminho da terra prometida. E no capítulo 8
de Deuteronômio, que significa repetição da lei, no capítulo 8, do versículo de número 1 ao 5. Prestem bastante atenção no que é que Deus está falando com o povo, com o seu povo, o povo de Israel. Deus diz assim, Deuteronômio capítulo 8, versículo 1. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás, preste atenção nisso aqui, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Então, é o caminho que Deus guiou o povo. Foi Deus que guiou o povo pelo caminho 40 anos no deserto. Preste atenção. Vou reler o versículo 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos, ou os seus mandamentos, os mandamentos do Senhor. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que, como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Como um homem corrige, ensina e forma um filho, assim Deus é conosco também e é com os seus filhos. Então esse texto fala assim, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, para, não é? Com o objetivo, com o propósito de ver a sua atitude, reação, a reação de cada pessoa, do seu povo, não é? A vida é um teste contínuo em todas as áreas. A vida é um teste contínuo em todas as áreas. E Deus estava testando, estava mostrando para o povo como que eles estavam, se eles guardariam ou não os mandamentos do Senhor, diante daquela prova, diante de tudo. Então, a nossa vida é um teste contínuo. Desde quando nós nascemos, nós começamos a passar por um teste de sobrevivência, não é? O povo no deserto viu e experimentou muitos milagres e manifestações de Deus todo o tempo. No entanto, esse mesmo povo, por causa de comportamento, de atitudes, de rebeldia principalmente, de atrevimento, murmuração, de insatisfação, ingratidão e muitas outras coisas, esse povo, o povo da promessa, não entrou na terra prometida por causa do comportamento, porque não passaram na prova, não passaram no teste, não entenderam o que é que Deus estava fazendo. Olha, no Salmo de número 95, meus irmãos, nós passamos por testes, nós precisamos cuidar quando nós estamos passando, cuidar daquilo que nós falamos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós comentamos, porque nós estamos passando por um teste, todos nós, o mundo inteiro, o que crê e o que não crê, todos nós estamos passando. E o Salmo de número 95 diz o seguinte, nós vamos ler até o versículo de número, vamos ler o versículo 1 e do 7 a 11. O versículo 1 fala, vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Agora preste atenção no versículo 7 em diante, depois você lê o salmo todo. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova.
Deus está falando com os filhos que iam entrar na terra prometida, porque os pais não entraram. E ele está falando, então não façam como seus pais fizeram. Muitos pais estão dando péssimo exemplo para a sua família, para os seus filhos, para a sua esposa, para os seus irmãos, até mesmo para a igreja, do que é o corpo de Cristo, não é? Não façam como seus pais fizeram, que me provaram, não é? E o versículo 10 fala, durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse, é povo de coração transviado, pervertido. Deus está falando do povo dele, que é um povo pervertido, que é um povo de duro coração. E aí ele fala, não conhece os meus caminhos. Versículo 11. Por isso, jurei no meu juízo, na minha ira, esses não entrarão no meu descanso. O descanso é a terra prometida. É o Senhor, é o próprio Senhor. O Senhor é o nosso descanso. Shabbat Hashem, descansa no Senhor. Então, muitos conhecem, estão há anos caminhando no caminho do Senhor, mas não têm descanso espiritual. São perturbados espiritualmente. Perturbam a família, perturbam os irmãos, perturbam todo mundo e ficam contra tudo o que vê. Porque são perturbados. O seu coração é um coração pervertido. Apesar de conhecer tanto e de ter tantas experiências com Deus, aquele povo andou 40 anos no deserto e Deus esteve desgostoso deles durante 40 anos. Será que Deus está assim comigo e com você, meus irmãos? Que Deus nos livre disso, nos guarde disso, porque se Deus estiver assim conosco, nós não entraremos na terra prometida. Nós não alcançaremos a salvação. A salvação é através de Jesus, mas se nós não fizermos aquilo que nós temos que fazer, nós não seremos salvos. É isso mesmo. Preste bastante atenção. Lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, fala assim, melhor é o fim das coisas do que o início delas. Salomão está falando, porque ele sabe do que ele estava passando. Ele sabia do que ele estava passando. Porque ele se desviou. E ele falou, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, porque começa tudo muito bem e termina muito mal. Começa tudo muito bem, tudo maravilhoso e termina mal. Em todas as áreas. É na família, é no casamento, é na igreja, é no trabalho, é na rua, é com os amigos. Hoje está cheio de amigos, amanhã está tudo inimigo um do outro. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Como é que nós estamos terminando as nossas coisas? Como é que nós estamos terminando o nosso tempo? De forma boa ou ruim, não é? Como começamos e como é que temos terminado. Então, quando lemos Deuteronômio capítulo 8, de 1 a 5, nós entendemos claramente que Deus, Ele mesmo, é quem nos leva a passar por um deserto para revelar a nós mesmos como estamos, como somos de verdade lá dentro de nós, lá no nosso pensamento em relação a Deus e a vida e a tudo e a nós mesmos. Quando nós estamos passando pelo teste na nossa vida, nós estamos revelando quem realmente somos e como realmente estamos interiormente dentro de nós. Como é que temos nos comportado? Como têm sido as nossas reações em atitudes e palavras? Em atitudes e palavras, como têm sido as nossas reações? Na igreja, em casa, com a família, com todos, como é que têm sido as nossas atitudes e reações? Como? O nosso comportamento tem garantido a nossa entrada na terra prometida? Ou vamos permanecer no deserto por causa do nosso comportamento? O nosso comportamento revela o nosso futuro.
O nosso comportamento nos conduz à vitória ou à derrota. O nosso comportamento nos conduz à bênção ou à maldição. O nosso comportamento nos conduz à vida ou à morte, física ou espiritual. Lá em Deuteronômio capítulo 30, olha o que Deus fala, lá na frente. Deuteronômio capítulo de número 30, está escrito assim, do versículo 15 ao 19, está escrito assim: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Deus está falando com o seu povo. Eu estou propondo para vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Ele está propondo, meus irmãos. Eu vou escolher, você vai escolher. Nós temos escolhido, você tem escolhido. A vida ou o bem, e o bem ou a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuí-la. Porém, entretanto, todavia, contudo, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, outros deuses, irmãos, não é só idolatria, não. É tipo de comportamento que vira um Deus na nossa vida. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido e fores seduzidos e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para possuir. Não permanecerás longo tempo. Por isso que muitas pessoas parece que se convertem, estão no culto, estão na igreja, participam só por um tempo. Depois elas somem. E elas terminam muito mal. Porque o fim das coisas é melhor do que o princípio delas. Versículo 19, olha o que Deus fala com o seu povo. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Meus irmãos, misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Não é porque Jesus deu a vida dele por nós, já morreu na cruz, já pagou por nós, que nós temos a garantia que estamos salvos, não. Porque o nosso comportamento é que vai dizer isso. A nossa vida, a nossa atitude, o nosso testemunho de vida vai provar se nós estamos fazendo jus ao que Jesus fez por nós ou não. Será que nós estamos entendendo? Se somos verdadeiramente filhos de Deus, entendemos que alguns tipos de deserto são períodos de testes, de oportunidades que temos para testemunhar que verdadeiramente confiamos em Deus, independentemente de qualquer situação. Será que nós estamos entendendo, meus amados? Então, quando estamos passando por provas, mas somos servos de Deus, estamos procurando ser fiéis, é porque estamos sendo testados para ver se realmente nós cremos em Deus e confiamos na sua palavra e estamos dispostos a obedecer a sua palavra. Outro tipo de deserto é aquele que está lá em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. É um texto bastante conhecido, nós vamos ver aqui. Ele começa dizendo assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A seguir, ou seja, depois disso, porque o capítulo 3, Jesus tinha sido batizado por João Batista. Então, logo depois do capítulo 3, logo depois do batismo de Jesus, olha o que diz o versículo 1 do capítulo 4. A seguir,
depois do batismo, depois de ter sido batizado e o Espírito Santo falar, esse é o meu filho amado em quem me comprazo, a seguir, depois disso, foi Jesus levado pelo Espírito Santo de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, o Espírito Santo de Deus conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E se nós somos filhos de Deus, o Espírito Santo de Deus pode fazer isso também conosco. Preste atenção nisso aqui. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás, darás culto. Com isso, o deixou o diabo e eis que vieram anjos e o serviram. Pode ter certeza que todas as vezes que você decide consagrar a sua vida, decide batizar, decide seguir ao Senhor, o diabo se levanta para te tentar, para te fazer cair. E ele levanta pessoas na igreja, na rua, no trabalho, na casa, na família. Pode ser a esposa, o esposo, filhos, para ficar te acusando e falando palavras malignas contra você, para ver qual é a sua reação. Saiba que o Espírito Santo está com você e ele te conduziu ao deserto para ser tentado pelo diabo, para vencer o diabo, em nome de Jesus. Será que nós estamos entendendo isso? Será que nós conseguimos entender isso, meus irmãos? Aqui fala, foi Jesus, o Filho de Deus, levado, conduzido, não por ele mesmo, mas pelo Espírito Santo, ao deserto, lugar ermo, sem nada, sem ninguém. Por perto, às vezes você está sozinho com uma pessoa e ela está te atacando, e você está sozinho e não pode fazer nada. Saiba que o Espírito Santo está com você para te dar vitória. Porque quem ataca a nossa vida é o diabo, e o diabo é um derrotado, em nome de Jesus, não é? E Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Alguém falou uma vez, é ruim, hein? É isso mesmo. O tempo todo ouvimos de milhares de crentes dizer, o diabo está furioso comigo. O diabo está furioso comigo também, com você, com todo mundo. Todos aqueles que são servos de Deus, o diabo está furioso contra eles. Não é só contra você, não. Você não é o único, não. Você está entendendo? Então, o diabo, as pessoas falam, o diabo está furioso comigo. O diabo está tentando me destruir. Em tudo, não é? Acabar comigo. Comigo também, com todos que são servos de Deus. Todos nós que somos servos de Deus e que estamos consagrando as nossas vidas, o Espírito Santo está conosco, nos dando graça e força para que o diabo seja derrotado através da nossa vida, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O diabo está colocando muitas tentações na minha vida, as pessoas dizem. Não sei se consigo resistir. Claro que nós vamos resistir, se nós estamos na presença de Deus. Nós vamos ver isso aqui, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 31 a 34, Jesus fala com Simão, com Pedro, Simão, Simão, eis que Satanás está reclamando, ele está me insistindo para ele te peneirar com trigo, mas eu roguei por você, para que a tua fé se fortaleça e você não caia. Meus irmãos, Jesus não falou assim, eu repreendi o Satanás e ele não vai te perturbar. Não, Jesus falou, eu roguei por você para que a tua fé não desfaleça.
Porque você vai ter o privilégio de botar o Satanás para bater em retirada em nome de Jesus. Se somos verdadeiramente filhos de Deus, o Espírito Santo é quem está nos conduzindo a esse deserto para nos dar a chance, a oportunidade de fazer com que o diabo bata em retirada e seja derrotado e repreendido em nome de Jesus. Será que nós estamos entendendo? Na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 7, ele fala: esteja submisso a Deus e resista ao diabo, porque ele fugirá de vocês. Ele vai bater em retirada. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Seja submisso a Deus e resista ao diabo, porque ele fugirá de nós. A resistência desmoraliza o nosso inimigo. A resistência desmoraliza o nosso inimigo. Marcos capítulo 16, versículo 17, está escrito assim: e estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome expulsarão os demônios. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 27, fala assim: não deis lugar ao diabo, não dê trela para o inimigo, não dê conversa para o Satanás, não dê confiança ao diabo, não dê chance ao diabo, não dê corda para o diabo, manda ele bater em retirada em nome de Jesus. Sai, Satanás, filho das trevas. Você não tem parte na minha vida, nem na minha casa, nem na minha família, nem em nada do que eu faço, nem ministério, nem nada. Eu te repreendo em nome de Jesus. Eu te resisto pelo poder do nome de Jesus. Bata em retirada, cale a tua boca. Ajunte as tuas tralhas, vá para o inferno, que é o seu lugar. Em nome de Jesus. É assim que nós temos que tratar o diabo. Com desprezo, total desprezo. Porque ele não merece nada. Ele merece a condenação. É isso que ele merece. Quando estamos sendo tentados pelo diabo, ou por quem quer que seja, porque muita gente é usado pelo inferno para perturbar a nossa vida, tentar perturbar a nossa vida, não é? É a nossa grande chance, grande oportunidade para derrotar Satanás e para testemunhar com a nossa vida, com o nosso comportamento, que não somos crentes de Araque, nós somos verdadeiramente servos e filhos de Deus. Amém, meus amados? Será que você pode dizer um amém? O diabo já está batendo em retirada, já está encolhido, com o rabo encolhido. Ele está repreendido em nome de Jesus. Quando somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus ao deserto para sermos tentados pelo diabo, se é pelo Espírito Santo mesmo de Deus que fomos conduzidos, com certeza o diabo será derrotado e seremos mais do que vencedores. Aleluia, aleluia, em nome de Jesus. Outro deserto, misericórdia, que para mim esse é um dos piores de todos os desertos. Outro deserto, que para mim é um dos piores, é o pior do que aquele que Deus nos conduziu o povo lá pelo deserto, os 40 anos, é pior do que aquele que o Espírito conduziu a Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Esse aqui é pior. Por quê? Porque é o deserto do eu, do ego, do si mesmo, do orgulho, da arrogância, do atrevimento, do gênio difícil, da índole doente, ruim, maligna, do achismo, do eu penso assim, eu acho assim, eu vejo assim, eu sinto assim, eu não quero, eu não vou fazer, eu não concordo, eu. Esse é o pior deserto da vida de qualquer pessoa. É o eu cheio de tudo o que é relativo e totalmente vazio de Deus, que é o absoluto. Será que nós estamos entendendo isso, meus irmãos? Olha, o Salmo de número 68, versículo 6. O Salmo 68, versículo 6, fala assim: preste atenção nisso aqui. Deus faz com que o solitário, a pessoa que vive isolada, separada,
passe a morar em família. Você fica achando bonitinho que você é muito separado? Sai dessa, porque Deus não se agrada disso. Você está fazendo papel de ridículo e quem está te aplaudindo é Satanás. Você está entendendo? Vou reler. Deus faz com que o solitário passe a morar em família e faz com que os cativos que estão cativos passe para a prosperidade. Aquele que estava preso passe a ser próspero, a dar fruto. E ele conclui dizendo assim: somente os rebeldes é que habitam em terra estéril. É só gente rebelde, que o eu é maior do que ele. O eu ocupa mais a vida dele do que tudo. Vocês estão entendendo? Somente os rebeldes é que habitam em terra estéril. É o eu cheio de tudo o que é relativo e totalmente vazio do que é Deus, o absoluto, não é? Deus quer nos abençoar. Deus quer nos tirar de tudo aquilo que nós achamos que é quando não é. Somente os rebeldes habitam em terra estéril. Nós vimos lá agora em Israel os beduínos no meio do deserto. Todo mundo vive em família, em lugares ótimos, mas os beduínos, eles ficam lá no meio do deserto sozinhos, igual ciganos no meio do deserto, sem nada, sem nenhuma proteção, sem nenhuma cobertura, totalmente vulneráveis a tudo. Sabe por quê? Porque somente os rebeldes habitam em terra estéril, não é? E que Deus tenha misericórdia de nós, tudo isso por causa de uma coisa chamada eu. Ego, egocentrismo, si mesmo. Será que estamos entendendo? Ou o nosso si mesmo, o nosso ego já está combatendo, está fechando cara, já não quer assistir mais o estudo, já até desligou. Porque esse é o pior deserto que nós passamos. É de nós mesmos, aqui ó, aqui e aqui e aqui. Vocês estão entendendo, meus amados? E aqui, na nossa vida, que Deus tenha misericórdia de nós. Mateus capítulo 16, versículo 24, Jesus falou assim aos discípulos. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga. Se você já é membro de igreja há 100 anos, mas não nega a si mesmo, você só está seguindo religião e sistema eclesiástico, mas a Jesus não. A Jesus não. Porque se alguém quer seguir a Jesus, precisa negar a si mesmo, sair desse deserto do eu, que se chama si mesmo. Eu penso assim, eu acho assim, porque eu não penso. Será que você está entendendo? Será que você conhece alguém assim? Misericórdia, meu Pai. Quem não consegue negar a si mesmo tem muita dificuldade. Preste atenção. Esse tipo de gente vive num deserto na vida. Quem não consegue negar a si mesmo tem muita dificuldade de convivência, de estar em grupo, de viajar em grupo, de ter amigos. Essa pessoa, ela tem pessoas que toleram ela, mas não amigos. Essa pessoa é tolerada, mas não é um amigo. Vocês estão entendendo? Tem dificuldade para conseguir marido, para conseguir esposa. Quando tem filhos, tem dificuldade com os filhos. Tem dificuldade de se relacionar em qualquer lugar, até mesmo no corpo de Cristo, que é a igreja. Vocês já pensaram nisso, meus irmãos? Essa pessoa vive um deserto. É uma pessoa difícil e exigente. Tem que ser do jeito dela, senão ela não participa. Se não for assim, tô fora. Tô fora. Fique fora mesmo. Porque somente os rebeldes habitam em terra estranha. Olha o que Deus falou com o povo lá em Isaías capítulo 65. Isaías 65, nós até lemos essa semana. No versículo 5 fala assim:
O povo que diz: fica onde estás, não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. E olha o que Deus fala desse povo. É no meu nariz como fumaça de fogo que arde o dia todo. Esse povo que fica falando: fica aí onde você está, não te chegues a mim, porque eu estou em santidade, estou em santificação. Você é uma fumaça que arde no nariz do Senhor. Seu deserto, campo seco, sem nada, não tem nada, não produz nada. Só raiva, só intriga, só confusão, só perturbação. Quando nós deveríamos ser de paz. Aonde nós chegamos, Jesus falou: quando você chegar numa casa, diga: paz seja nessa casa. E se ali houver paz, a paz repousará sobre aquela casa. Se não tiver, a paz vai voltar para você e fica aquela casa lá no deserto. Vocês estão entendendo, amados? A seriedade desse deserto. Misericórdia. Misericórdia. Não é? Essa pessoa está no deserto que ela mesma criou para ela. E dificilmente sai desse deserto, porque é rebelde, de índole má, difícil, de caráter rude. Rude. Misericórdia. Essa pessoa, ainda que diga que crê em Deus, porque não sabe negar a si mesma, é uma pessoa fácil para a ação do inimigo. E até para ser usada pelo diabo. Porque, por causa da sua rebeldia, habita em terra estéril. Deus faz com que o solitário, o genioso, saia do seu gênio difícil e da sua área solitária e passe a viver em família, como família de Deus. Porque somente os rebeldes habitam em terra estéril. Misericórdia. Lá, olha que coisa séria isso aqui. Lucas, capítulo de número 11. Eu quero que você entenda isso aqui. Porque a gente fica pensando que a vida com Deus, a vida chamada cristã, é só viver lendo salmos e cantando salmos e dizendo eu te amo. Nós entramos num campo de batalha. No nosso meio tem lobos, tem joio, tem falso profeta. Está entendendo? Então a nossa luta é muito grande. E lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 11, versículo 24 e 26, fala assim: olha, a pessoa que é uma pessoa solitária, deserta, essa pessoa é um prato cheio para o diabo, é vulnerável. O diabo está sempre soprando na cabeça dela, igual o ditado que fala: mente vazia é oficina do diabo. Toda pessoa que fica muito sozinha, o diabo tem muita chance de falar com ela. Porque se ela só vive sozinha, ela não quer viver em comunhão, ela não está tão em comunhão com Deus, não. Porque a palavra de Deus fala: se andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. E aí o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não é eu vivo isolado, não. Igual uma religião fez, criando mosteiros para o povo viver lá sozinhos. Vocês estão entendendo, meus amados? Lucas capítulo 11 fala assim, versículo 24. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, por desertos, lugares vazios. Só que ele está falando aqui, não está falando de lugar, não. Ele está falando de pessoas. De pessoas. Porque ele estava no homem. Quando o espírito imundo sai do homem, ele não estava no deserto lá, não. Saara, não. Ele estava dentro do homem. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso. Se ele é expulso de uma vida, ele vai procurar quem é que está vazio para ele entrar. Será que nós estamos entendendo? Anda por lugares áridos procurando repouso e não achando, diz: voltarei para a minha casa de onde saí. Porque aquela vida era a casa dele, era um deserto, era uma pessoa vazia de Deus.
Se você está cheio de Deus, o diabo não tem lugar para entrar ali. Nem diabo, nem pecado, nem nada. Mas se você está vazio de Deus, se você está cheio de Deus, o diabo não tem lugar de entrar ali. Mas se você está vazio de Deus, o Satanás tem chance de entrar. E ele fala, é a minha casa e eu vou voltar para de onde eu saí. E tendo voltada, a encontra varrida e ornamentada. Recebeu oração, recebeu visita, foi discipulado, mas está vazio. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado dessa pessoa, daquele homem, se torna pior do que o primeiro. Vocês estão entendendo, meus amados? Muitas pessoas vão aos cultos e recebem oração, e recebem visita, e recebem isso, e recebem mensagens, e recebem um tanto de coisa, e recebem carta, e recebem tudo. Mas fica vazia. Aí o diabo vem com uma tropa muito maior. Por isso que essa pessoa nunca muda e sempre piora, sempre piora, sempre piora. Ela nunca melhora. Quanto mais ora, pior ela fica. Porque você ora e ela continua vazia. Ela não se preenche de Deus. A minha mãe falava, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Porque lá em casa era tudo errado. Estava cheio de tudo, cheio de religiosidade, cheio de um monte de coisa, mas totalmente vazio de Deus. Esse tipo de deserto, meus irmãos, não é Deus nem o Espírito Santo quem nos conduz. Portanto, nem Deus, nem o Espírito Santo pode nos tirar dele. Misericórdia. Esse deserto, somente nós mesmos, eu e você, é que podemos sair dele quando conhecemos o nosso caráter, reconhecemos o nosso caráter difícil, negamos a nós mesmos. Aí então as coisas começam a mudar na nossa vida. Sem isso, morremos no deserto, como foi com o povo de Deus, que recebeu a promessa, mas morreu a maioria no deserto, sem entrar na terra prometida. E os que entraram na terra prometida, por causa de gênio de ruim, de novo, ficaram pouco tempo na terra prometida. Tem um hino no cantor cristão que fala assim, tão perto de Deus, ou tão perto de Cristo, mas sem salvação. Tem tanta gente nos cultos, mas sem salvação. Tem tanta gente nos grupos, nas células, nos estudos, em todo lugar, mas sem salvação. Sem salvação. Misericórdia. O quarto deserto é o deserto chamado pecado. Existem pessoas que gostam de andar perigosamente, arriscando suas vidas, correndo riscos em todas as áreas, até mesmo da morte física e espiritual. Romanos capítulo 8, versículo 23 fala, porque o salário, a recompensa, o prêmio, o resultado do pecado é a morte. Morte física e espiritual. Por isso que Deus falou com Adão e Eva, não coma dessa fruta, não faça isso, porque no dia em que dela comerdes, morrerás. E a expressão no hebraico é morrendo, morrerás. Morrendo espiritualmente, morrerá também fisicamente. Morrendo, morrerás. O salário do pecado é a morte. O versículo fala, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas o salário do pecado é a morte. O dom gratuito está aí, mas os homens preferiram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. O que é que estamos preferindo na nossa vida? Mesmo estando na casa de Deus, mesmo sendo servos de Deus, mesmo professando e sendo batizados que nós seguimos a Jesus, o que é que nós temos feito? Como temos procedido? O salário do pecado é a morte. O pecado nos afasta de Deus e nos afasta dos filhos de Deus. Toda pessoa que começa a andar
errada, ela começa a afastar de Deus. E ela começa a afastar da casa de Deus e das pessoas de Deus. Morte, o salário do pecado é a morte. Morte é a ausência de Deus. Por isso que as pessoas se ausentam da casa de Deus. O Salmo de número 1 fala que o justo, o ímpio não prevalecerá no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Vocês estão entendendo? Porque uma turma chega e sai? Ou vem só de vez em quando? Vem só de vez em quando? Porque estão fugindo. Estão afastando de Deus. Lá em Isaías, capítulo de número 59, está escrito assim, Isaías 59. Meu Deus, misericórdia. 59, do versículos 1 e 2 fala assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Deus está aí, a bênção está aí. Jesus já morreu por nós há mais de 2000 anos. Já deu a vida, já fez tudo por nós. E muitos ainda estão perdidos e sem salvação. Sabe por quê? Porque o pecado nos afasta de Deus. Ficamos num deserto da ausência de Deus. Em lugares ermos, sem nada. Sem a proteção, sem a bênção, sem o suporte, sem a provisão de Deus. À mercê do mundo e do inimigo e da pessoa maligna. Não é? O salário do pecado é a morte, que é a ausência de Deus. O pecado nos afasta de Deus e dos filhos de Deus, nós vimos aqui. Pecado é não fazer, é não praticar o que é certo, o que é correto, o bem. É fazer o contrário em qualquer área da nossa vida. Tiago, capítulo 4, versículo 17, fala assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem, o correto, o certo, e não faz, nisso está pecando. E o salário do pecado é a morte. É a ausência de Deus, é estar num deserto. E essa vida ausente de Deus é um deserto, é um lugar árido que o diabo gosta de habitar. E de ficar ali, e de fazer a cama dele ali, e de fazer morada dele ali. Isaías capítulo de número 1, versículos 16 e 17. Fala assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, das suas atitudes diante dos meus olhos. Pare de fazer o mal, cesse de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atentai à justiça, repreendei ao opressor. Defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Pare de fazer o mal, de praticar o mal. Passe a praticar o bem. Quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 15, nós vimos ali do versículo 11 ao 32, a parábola do filho pródigo. Nós não vamos ler a parábola, porque conhecemos a parábola. E nós sabemos que o filho pródigo, por causa do seu eu, do seu egoísmo, do seu egocentrismo, do eu quero é assim, e é assim que eu quero, e pronto, acabou, e não interessa nada, ele fez o que fez, pegou a sua parte da herança, e saiu de casa, e gastou tudo, e foi viver a vida dele. E caiu aonde? Num deserto da vida. Caiu num deserto da vida, porque o nosso comportamento revela o nosso futuro. E no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15, o versículos de número 14 a 16, fala assim: depois de ter consumido tudo,
sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Nós nunca pensamos que o dia ruim vai chegar. E que se nós não estivermos abastecidos de Deus, da palavra de Deus e em comunhão com Deus, nós vamos ficar em escassez de tudo e não vamos suportar. Vamos ficar realmente num deserto em relação a tudo, principalmente a pessoa de Deus. Porque morte é ausência de Deus, é estar num deserto sem Deus. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos anciãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos para guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Ele estava tendo vontade de comer a lavagem dos porcos. Mas ninguém lhe dava nada. Dava comida para os porcos, mas ele não. E ele queria até comer a lavagem. Porque quando nós resolvemos fazer o que queremos, porque eu penso assim, porque eu acho assim, porque é assim que eu vou fazer, vai parar num deserto, no meio de porcos, querendo comer até a lavagem do porco, porque não vai sobrar nada para ele. Ele só conseguiu sair desse deserto quando ele fez isso aqui. Olha os versículos 17 a 19. Então, caindo em si, conscientizando-se da sua situação, do seu estado, do seu pecado, do seu gênio ruim, da sua atitude maligna, das suas decisões erradas, ele disse, caindo em si mesmo, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Deixa eu ver aqui, até o versículo 19. Então, quando ele caiu em si, conscientizou-se, a sua conscientização fez com que ele entendesse o seu estado, a sua situação, reconheceu o seu pecado, a sua decisão errada. Toda pessoa que se conscientiza de verdade, que cai em si, ela reconhece o seu erro. Quando a pessoa fica justificando e usando, mas e o fulano, e o ciclano, e não sei o quê, ela não se conscientizou ainda. Porque o outro não é da minha conta, nem da sua conta. Eu já custo dar conta de mim, não vou dar conta de você, não. Então, cada um de nós cuide da sua própria vida. Reconheça o seu pecado. Arrependa-se. E ele falou, e ele se arrependeu e falou, eu pequei contra Deus e contra meu pai e vou pedir perdão. E quando eu for pedir perdão, eu vou falar com ele, eu não preciso nem mais ser tratado como seu filho, não. Posso ser tratado como um dos empregados. E a pessoa às vezes peca, erra e vem e quer ser a mesma coisa. Não. Ela vai ser sim. Mas ela vem já com atitude de querendo ser. É porque ela ainda não se arrependeu. Ela ainda não entendeu. A palavra do Senhor fala assim, que quando nós somos fiéis no pouco, sobre o muito Ele nos coloca. Se nós não somos fiéis no pouco, Ele não vai nos colocar sobre nada. Até o que temos lhe será tirado. Nos será tirado. Então Ele pediu perdão. Aí sim, esse jovem saiu do deserto que estava. Só com conscientização, arrependimento, pedido de perdão, tomada de posição. Aí sai do deserto. Do contrário, vai morrer nesse deserto. Provérbios 28:13 fala, o que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa, esse alcançará misericórdia do Senhor.
é o que confessa e deixa. Esse alcançará misericórdia do Senhor. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Eu não estou afim. Então, continua a sua vida. Segue quem você quiser. Segue o blogueiro, a blogueira que você quiser. O influencer que você quiser. Só que tem uma coisa. Você vai morrer no deserto. Deserto físico e espiritual. Sem nada e sem Deus. 1 João 1,9 fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando confessamos os nossos pecados a Deus, recebemos o seu perdão, nós somos purificados. E Ele nos tira do deserto e nos leva para pastar em pastos verdejantes. Mas quando isso não acontece, as pessoas estão nos cultos, como se diz na igreja, mas pastando em pasto seco o tempo todo. Mas o bom pastor nos leva a pastos verdejantes. Será que entendemos um pouco sobre o deserto? Quando entendemos o tipo de deserto em que estamos e conhecemos Deus e a sua palavra, sabemos e entendemos como sairemos desse deserto e seremos vitoriosos. Senão, vamos ser derrotados. Que Deus nos ajude e tenha misericórdia de todos nós. E se alguém está no deserto, analise o seu deserto. Reconheça quem você é, como você está. Reconheça o seu pecado. Peça perdão, porque Deus quer te abençoar. Ele quer te transportar do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Que Deus ajude e abençoe a todos nós. Amém.